O que a figura do seu pai e da sua mãe tem a ver com as somatizações todas que acontecem no seu corpo? E o que essas duas figuras representam dentro da possível origem emocional do seu problema ginecológico? Vocês sabem que eu faço um evento online anual, só que dessa vez ele vai ser semestral. A gente vai fazer um agora no mês de setembro, que chama Semana da Saúde Emocional. E numa das aulas que eu libero, eu falo justamente sobre relacionamentos. E nessa aula eu explico muito, né, como teu pai e a tua mãe podem explicar essas somatizações, a origem emocional de doenças, de uma maneira bem detalhada. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é trazer um pouco do que eu já venho dizendo para vocês começarem a perceber, né, o quanto essas duas figuras são importantes e explicam tantos padrões de comportamento que podem virar somatizações, problemas ginecológicos, né? Então, assim, não sei se todo mundo que tá aqui chegou aqui na ginecologia emocional há muito tempo, mas tem um trabalho que eu associo muito nos meus estudos de caso, recomendo muito, que atua dentro do meu curso, que é a constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica incrível, desenvolvida por Bert Hellinger, um alemão, e ele foi, se não me engano, missionário, padre, alguma coisa desse tipo, e ele ficou 20 anos, mais ou menos, trabalhando em missões com tribos africanas. E nesses 20 anos ele foi desenvolvendo uma pesquisa. Ele foi entendendo, né, que dentro daquelas sociedades, vendo como as pessoas se comportavam, como pais e filhos se comportavam, avós e tudo mais, o quanto que nós repetimos padrões de comportamento inconscientemente. E às vezes você repete um padrão de comportamento de alguém da sua família que você nem conheceu. Como que é explicado isso? Se alguém que você não conheceu, que não te educou, né? Como é que você tá tendo um padrão de comportamento de um ancestral que você não conheceu e que está somatizando aí? Né? Isso acontece por quê? Porque na visão da constelação familiar, a gente tem o campo morfogenético. Né? E esse campo conversa com os nossos ancestrais, é como se fosse um campo ancestral que tem todo o seu DNA ancestral. Se o corpo ele carrega os genes e a hereditariedade, esse campo morfogenético carrega dores, situações, traumas e padrões de comportamento de gerações que você pode nem ter conhecido, nem ter tido contato. E a constelação ela explica que nós, nesse âmbito que é espiritual, seguimos os passos de alguns ancestrais por honra, por amor, por uma ligação que nós temos numa outra esfera e que aqui, conscientes e com a mente operando, a gente não sabe, a gente não consegue perceber. E aí, como uma pergunta que me vem muito, né? Mas como é que eu vou saber se o meu problema tá vindo dessa situação? A gente só descobre quando primeiro você faz toda essa investigação biográfica, né, que é o trabalho que a gente faz dentro do workshop online. Então, primeiro você desenvolve o seu autoconhecimento cíclico, começa a acessar memórias, traz toda a sua história, e aí dentro da sua história, né, você vai entender ao longo do processo se o padrão de comportamento ou a maneira de sentir determinada emoção sua foi o que ocasionou o seu problema. E quando na história biográfica a gente não encontra essa resposta, daí a gente tem que partir para uma constelação familiar, né? Então, Cacá Lenzi, ninguém sabe o que nós temos dos nossos ancestrais. Porque o que a gente sabe sobre os ancestrais que a gente conhece, vovó, tios, pais, é só a ponta do iceberg. As dores mesmo das pessoas, em geral, nem só de ancestrais, a gente não sabe. Situações que essas pessoas viveram, né? Mas a nossa alma sabe, né? E por isso que dizem que a constelação familiar é o movimento da alma, né? E aí quando eu falo sobre parentalidade psicossomática, eu tô trazendo de novo essa visão, mas agora mais de perto, falando de pai e mãe,
né? Quem são as nossas referências quando nós chegamos ao mundo, né? Em cultura, no modo de pensar, no modo de comer, no modo de se vestir, na educação, são os nossos pais, né? Então, sempre a gente tem coisas para resolver internamente com pai e mãe, sempre. Eu já trouxe alguns consteladores aqui, já trouxe inclusive a Clarice Bomba, que está dentro do workshop, né? E também acontece uma confusão das pessoas. As pessoas ficam assim, tá, mas porque a constelação fala muito sobre você honrar pai e mãe, né? E ser grato à vida. E isso também é no âmbito espiritual e morfogenético. Porque para algumas pessoas, elas nunca vão amar esses ancestrais ou mesmo os pais com esse amor que dizem. Porque acontece tanta coisa na vida, tantas pessoas não são criadas pelos pais, tantas pessoas pedem esses vínculos, ficam sem essas referências que trazem desequilíbrios. Sim, claro que vão trazer desequilíbrios, né? Mas o mais importante de a gente entender tudo isso é que não somos nós que temos que resolver alguma coisa com o pai e com a mãe. Ou, se a minha mãe deixasse, se a minha mãe ouvisse. Isso sempre aparece em comentários quando a gente está falando sobre princípios da constelação familiar, né? E a ideia não é essa. Você não precisa sentar na mesa e ter uma conversa com a sua mãe sobre algo que aconteceu e mexeu com você, a não ser que você queira, que você precise. Mas o trabalho é interno. Eu olhar para o que a minha mãe e o meu pai, em primeiro lugar, eles me deram a vida, independente de como foi, mesmo que eles não tenham conseguido me criar, que eu tenha sido adotada, que meu pai tenha me batido muito, que a minha mãe me rejeite, eles deram a vida, ponto. O fato de você estar aqui veio desse homem e dessa mulher, ponto. Então aí, independente de ser pai e mãe, de todas essas ligações, né, ter esse movimento em direção a essas pessoas e agradecer a vida. Ponto. Né? E aí, sobre honrar e tudo mais, é um trabalho que você tem que fazer com você. Porque essas duas figuras, a mãe tem a cara do sucesso na visão da constelação e o pai é a força. Então, dentro desses princípios, quando a gente vê muita gente, por exemplo, uma pessoa que ganha dinheiro, perde, ganha, perde. Sabe essas pessoas que durante a vida toda você olha a história, às vezes tem muito dinheiro, às vezes não tem nada, às vezes tem muito, às vezes não tem nada. O dinheiro não para, né? Isso tem muito a ver com relação com o pai. Tá? E aí, a constelação tem uma frase, o Bert Hellinger diz que a mãe é a cara do sucesso, né? Então não adianta só você tá de bem com a sua mãe internamente e ter sucesso se você não tem a força do pai internamente, tá? Não é quem o seu pai é, a força que ele tem. Entendam que são duas figuras, tá? Eu tô descrevendo duas figuras, não é pra você elencar seu pai e sua mãe, né? Então assim, o homem que deu o espermatozoide, que formou você, ele representa a força. Olha para o masculino, olha para as forças do masculino. Eu falo bastante disso aqui, né? E pega essas forças que são do seu pai, né? E a mãe é a cara do sucesso, né? Então, por quê? Porque logo que você chega, quem é a primeira pessoa que você tem contato, que você vê e tudo mais, né? Se é cesárea, é o médico. Mas se é um parto natural, normal, mais respeitoso, naturalmente vão dar o filho para você, né? Então vai ser a sua cara, né? Então, tudo isso vocês podem entender melhor, tem vários vídeos no meu YouTube, no IGTV, vocês podem dar uma pesquisada em constelação familiar e tudo mais. O lance tem coisas que agora você já pode perceber que você faz igual a sua mãe ou igual ao seu pai, por mais que você odeie. Tem coisas que você ainda pode não perceber, mas você tá fazendo igual. Lembra aquela história que o que a gente critica no outro é porque tem algo a ver com a gente? Então, observa isso, né? Então, eu tenho uma mãe impaciente. A minha mãe é impaciente. Eu não gosto dessa impaciência, mas eu sou como? Impaciente. É um padrão de comportamento que eu tô herdando e trazendo dela, tá? Nessa visão toda que eu tô falando. O porquê que você é assim, o porquê que você é assado, não importa. Ela tem e eu tenho, né? Então... eu observo que criticá-la nisso não adianta. O que adianta?
eu trabalhar a minha falta de paciência. Porque ela tem que trabalhar dela. Se veio dela, ok, percebi. Mas eu posso trabalhar em mim. Né? Quais as coisas que eu não gosto no meu pai, que eu critico? Observa. Vê se tem alguma coisa a ver com você. Né? Então, tem coisas que nós conseguimos identificar. E quando a gente está falando da somatização, da psicossomática, do sistema ginecológico, a gente está falando das dores do feminino. É isso. São as dores que uma mulher vive, né? Um ser, vamos dizer, uma pessoa que tem sistema ginecológico vive em relação ao masculino e feminino e que vão somatizar aqui, tá? Então isso tem tudo a ver com pai e mãe, com parentalidade. Porque qual é a primeira figura masculina que é a sua referência e a feminina? Eu sei que para muitas pessoas pode não ter a masculina, né? Porque a gente vive num sistema onde naturalmente parece que só as mães, na maioria dos casos, tomam os seus filhos. Os homens ainda precisam aprender um pouco mais isso. E eu não tô generalizando, né? Tem homem que toma o filho como seu mesmo e é presente. Mas isso ainda precisa ser muito trabalhado na sociedade. Numa sociedade machista, o filho acaba ficando só pra mulher. Como se aquilo fosse uma incumbência dela em todos os âmbitos. Né? Então, observar, né, como você lida com o masculino fala sobre a sua relação com o seu pai. Como você lida com o feminino tá falando sobre a relação com a sua mãe. Então, uma mulher brigada com a mãe internamente, e às vezes ela nem sabe disso, que ela tá brigada com a mãe, porque tem gente, parênteses, casos que caem no workshop. Bom, eu recebo muitos casos, infelizmente, de filhas abusadas pelos pais ou padrastos. Eu recebi uma mulher muito jovem com um caso desse, com endometriose. E ela me relatou essa situação. E aí ela me disse que que ela não... Primeiro ela me disse, né, que ela não tinha como honrar esse pai diante de tudo isso. E é super delicada essa conversa, né, porque eu entendo tudo isso. Mas eu também precisava que ela entendesse que não é honrar naturalmente esse homem que fez isso com ela, mas honrar essa figura que deu a vida. Ok. E aí ficou nisso. A mãe dela não sabia de nada, o pai foi absolvido, enfim, foi toda uma situação, eu não me lembro bem. Mas até então, a raiva dela era do pai, né? Só que eu, como alguém que tô aqui para fazer o acompanhamento com essas mulheres e observar coisas que nem elas estão conseguindo ver, eu tive que dar uma empurrada para ela olhar que, embora para ela tivesse tudo bem com a mãe, né, o problema era todo o pai, não. A dor mais profunda dela e inconsciente era uma raiva da mãe não tê-la protegido disso. Desses abusos terem começado aos 4 anos, quando os pais se separaram, e a mãe não ter percebido, ter deixado a filha com o pai e não ter protegido, né? Não ter observado os sinais, porque aquela criança não estava falando o que estava acontecendo, né? Então olha como que isso é louco, né? Parecia que ela estava brigada só com o pai, mas ela estava brigada muito mais profundamente com a mãe, que era um vínculo muito mais forte que ela sentiu, não me protegeu. Se o pai já não estava protegendo, estava violentando, né? Ela olhou pra mãe e falou, poxa, então ela tinha que entrar aqui num âmbito morfogenético, como eu tô explicando desde o início, tá, gente? Quem chegou agora tem que assistir o replay. Então vocês não vão entender nada do que eu tô falando. Ou até vão, se já me acompanham. Então, num âmbito morfogenético, tá, gente? E aí, é por isso que é importante, né, vocês virem pro curso quando tiver a próxima turma. Agora a gente já encerrou geral, né? Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue sozinha detectar o que está acontecendo. Aqui, aquela moça, ela nunca ia perceber isso. Porque ela estava com tanta raiva daquela situação que esse trabalho, ele é um pouco mais sorrateiro, é um pouco mais sutil. E para uma pessoa que tem experiência de olhar o que está acontecendo com as outras. Então, eu vejo muitas mulheres que caem aqui para mim, às vezes com raiva da mãe, sabe? Focadas na raiva com a mãe.
Só que ao longo do processo do desenvolvimento delas, eu começo a perceber que por detrás de tudo isso tem uma briga com a mãe, em outra instância. Essas brigas, entre aspas, porque são inconscientes, são energéticas, são morfogenéticas, são espirituais, são ancestrais e envolvem milhares de coisas, já criam por si só mudanças no nosso padrão de comportamento. Uma mulher brigada com a mãe, ela olha para as outras mulheres, na maioria, como rivais, como concorrentes. E a gente já vive num sistema que joga uma contra a outra, que não une as mulheres, né? Então, aquela história de que uma mulher se arruma para que outra mulher veja e não o homem, no fundo, em muitos casos, é verdade, né? Então, observa se quando você se arruma, você põe uma roupa, você está chegando no lugar, você quer que a fulana olhe você, ou você está fazendo isso por você, né? Observar como você lida com as mulheres em geral. E assim, tem que ter muito desenvolvimento humano e muita consciência, porque sozinho a gente também não percebe. Quantos anos eu vivi brigada com a minha mãe, consciente que eu estava brigada com a minha mãe, mas eu não sabia que era isso que mostrava a raiva de eu ser mulher, de eu menstruar, de eu não gostar de estar entre mulheres. E inconscientemente eu via as outras mulheres como rivais. E não tinha nada a ver. E isso começou onde? Começou na minha relação com a minha mãe, na parentalidade, na psicossomática toda, né? E aí eu nessa raiva, né, tive outras somatizações e outros problemas ginecológicos e tudo isso aparecia sempre no meu ciclo. Então, é muito importante que vocês saibam que nós somos metade pai e mãe. E é muito louco porque mesmo uma pessoa adotada traz padrões de comportamento de uma ancestralidade que ela não faz a mínima ideia de qual é. Que ela nem conheceu a mãe e o pai. Então, entender tudo isso é um grande passo na ajuda de uma pessoa, na busca de uma pessoa para solucionar problemas de saúde. Porque enquanto a medicina vê isso como genética e está olhando pro corpo, pro sintoma, para as reações celulares, a gente aqui que trabalha num outro âmbito, a gente está olhando para as dores desse ser humano que estão pegando nos campos mais sutis dele e que somatizam nos órgãos e nas partes do corpo, nas regiões, nos sistemas que vão adoecer. Então, pai e mãe tem tudo a ver com psicossomática. Olha como não é só o corpo. Remédio é para tratar sintoma agudo. Cura é na história da gente, na vida da ancestralidade, é outra história, né? Mas em setembro a gente vai ter a 5ª edição da Semana da Saúde Emocional. E eu vou ter uma aula super completa sobre isso. E aí vocês vão começar a entender o quanto isso impacta nos relacionamentos conjugais, nas relações de trabalho, em todos os âmbitos da vida, né? Gente, a ocitocina de hoje fica por aqui. Dei uma boa pincelada aí. Quem quiser saber mais sobre constelação, tem vários vídeos aqui no IGTV. No YouTube tem muitos outros, né? Porque esse Instagram, ele tá só desde janeiro, né? Eu perdi aquele Instagram grandão de anos no ano passado. Então eu tinha todos os vídeos lá também, não tenho mais, tá tudo no YouTube então, e tem alguns que a gente já voltou a publicar aqui no IGTV, tá? Amanhã eu tô aqui de volta, nesse mesmo horário. Obrigada, tô vendo vocês agradecendo, eu que agradeço vocês. Então amanhã eu tô aqui no mesmo horário. Eu não lembro qual é o tema de amanhã, mas já eu coloco ali nos stories pra vocês. E eu espero todas vocês amanhã pra gente conversar mais um pouco, tá bom? Obrigada, beijo no coração, estamos juntas. Tchau, tchau.